Eu ouvi de uma amiga um conselho que foi passado de geração em geração. Eficiência é encontrada nele. Então, quando a gente se enche dele, tudo vai bem. E a coisa que eu quero falar pra vocês, pra aliviar talvez o coração que estivesse se sentindo culpado, é que sedento e buscando ao Senhor, mesmo nesse pouco tempo, quando você tiver muito tempo, você vai continuar entregando do seu melhor, inclusive o melhor do seu tempo pro Senhor. Eu sei que se você é mãe, principalmente mãe de bebês, crianças pequenas, você em algum momento, ou até frequentemente, se sente impedida de viver muitas coisas da sua vida. E, inclusive, de ter a sua vida com Deus, a sua vida devocional como era antes. E isso traz um sentimento de culpa. Mas nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês duas coisas. Primeiro, uma coisa para vocês colocarem em prática, e outra uma coisa para consolar o seu coração se você tem se sentido dessa forma. Oi, meu nome é Aline. Hoje esse vídeo tá um pouco diferente, eu tô gravando ele aqui do meu carro. Se é o seu primeiro vídeo aqui no canal, acompanhe os outros, a gente tem vários outros vídeos. Mas eu tô em uma semana bem atípica e por isso eu precisava trazer um vídeo que refletisse realmente a minha vida real. Eu acho que esse é o intuito aqui com o canal, de compartilhar sobre a minha vida como mulher, como filha de Deus, como esposa, como mãe. E Deus tocou no meu coração realmente para compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho vivido nesses últimos dias e como que Ele tem falado comigo. Então, sim, a maternidade, ela nos priva de muitas coisas, né? Ela nos priva de tempo livre, nos priva de sono, nos priva de colocar em prática coisas que muitas vezes já eram parte da nossa vida antes dos filhos, mas que se tornam muito difíceis justamente porque a gente passa a ter outras prioridades, né? O cuidado com filhos pequenos, tendo uma casa, tendo um marido, não é algo simples e demanda muito de nós, demanda muita energia e muita disposição, e sobra pouco tempo, sobra pouco de nós para investir em outras coisas. Mas a gente não pode deixar a nossa vida com Deus de lado. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, para colocar em prática, que eu acredito que faça toda a diferença, porque faz na minha vida, é não abandonar seu tempo com Deus, mesmo que encaixando ele nas brechas da sua rotina puxada como mãe. E é claro que é muito importante que a gente tenha um tempo dedicado exclusivamente para estar com o Senhor, para ler a Bíblia, para orar, um tempo assim de portas fechadas, de atenção focada realmente nisso, no nosso coração devoto, né? Um tempo de devocional com Deus. Mas a gente precisa entender que Deus, Ele está conosco, Ele nos conhece, Ele conhece a nossa rotina e Ele conhece as nossas limitações e Ele conhece também as estações da vida que a gente está passando. Afinal de contas, Ele é soberano e Ele é quem permite que a gente passe por cada fase da nossa vida do jeito que é. Então, se você está vivendo uma fase em que você não tem encontrado tanto tempo assim para poder ler a Bíblia, para poder orar como você fazia antes ou como você gostaria de estar fazendo nesse momento da sua vida, eu quero te encorajar a fazer isso enquanto você estiver cuidando dos seus filhos, enquanto você estiver cuidando da sua casa, mas não deixar de ter tempo com o Senhor. Eu ouvi de uma amiga um conselho que foi passado de geração em geração. Ela ouviu quando ela era mais nova, de uma mulher mais velha, e ela veio compartilhar comigo. É uma mulher mais velha, esposa de um pastor da minha igreja. E ela falou assim: Aline, um conselho que eu guardo sempre pra mim, ela já tem filhos adultos, tenha tempo com o Senhor. Se você tiver qualquer oportunidade para ter tempo com o Senhor, abraça essa oportunidade e passe tempo com Ele, porque é o Senhor quem vai dar para nós a sabedoria, o discernimento, e é o Senhor que vai dar para nós plenitude, a nossa suficiência é encontrada nele. Então, quando a gente se enche dele, tudo vai bem. E quando a gente se desgasta para tentar fazer todas as outras coisas e não tem tempo com o Senhor, a gente acaba desperdiçando todo o nosso vigor, porque é dele que tem que vir a fonte do ânimo que a gente tem para servir, do amor que a gente tem para compartilhar. Então, se você tem tempo, se você tá ali lavando uma louça, se você tá passeando com seu filho de carrinho, isso é uma coisa que eu tenho feito, sabe? Na hora dos passeios de carrinho pela rua, pelo bairro, eu paro de ouvir podcast, vídeo, que é o que eu fazia antes, e vou orar. Desconecto do celular, guardo ele e passo realmente um tempo falando com Deus, abrindo meu coração, e isso tem feito tanta diferença.
Então essa é a coisa que eu quero te incentivar a praticar. Sabe, às vezes antes de dormir, você tá ali do lado do seu esposo, parem vocês dois juntos, façam uma oração juntos como casal, coloquem os seus corações diante de Deus e apresentem uns para os outros os seus pedidos de oração e orem juntos. Isso faz muita diferença na nossa vida como família. E outra coisa que a gente tem feito na minha casa é diminuir o tempo de tela, né, o tempo de assistir televisão, eu e meu marido, para aumentar o nosso tempo de leitura juntos em família. E a gente tem visto uma diferença enorme nisso, como um hábito para nós e como um incentivo para o Levi de também buscar a curiosidade e explorar essa curiosidade dele pelos livros, vendo a gente lendo juntos. Então a gente se alterna na leitura, geralmente meu marido lê mais que eu, que as minhas vistas são um pouco piores, e à noite a gente deixa a luz um pouco baixa em casa, então ele lê e a gente vai acompanhando a história junto. A gente tá lendo as Crônicas de Nárnia atualmente, e é uma coisa que a gente tem feito para substituir as telas, e tem sido muito bom ter esse tempo em família lendo. E você pode ler um livro da Bíblia também nesse formato, né, junto com seus filhos ali, enquanto eles brincam, ao invés de ligar a TV e desligar, né, a mente nesse alívio rápido do cansaço. Vocês podem se dedicar juntos a estar lendo, estudando alguma coisa, estudando a palavra. Isso também é outra forma. E a coisa que eu quero falar pra vocês, pra aliviar talvez o coração que estiver se sentindo culpado, é que o Senhor nos santifica por meio dessa fase da nossa vida. E mesmo que você não esteja se dedicando tanto à oração, à leitura da Bíblia, ao jejum, como você fazia antes ou como você gostaria, o Senhor está trabalhando na sua vida e você pode sim crescer na sua vida, na sua relação com Deus, na sua fé, encaixando esse tempo com Deus da forma como você consegue. E o Senhor entende, Ele conhece os nossos corações, Ele é nosso Pai e Ele sabe exatamente, Ele sonda o mais profundo do nosso coração, das nossas intenções, e Ele não nos olha como quem julga, mas Ele olha como quem acolhe as nossas necessidades, como quem toma o nosso fardo. E a gente precisa aprender a apresentar para Deus o nosso fardo, inclusive esse sentimento de insuficiência, de culpa que vem sobre os nossos corações. A gente precisa aprender a levar isso para Deus em oração e deixar Ele ministrar sobre os nossos corações estratégias e formas como Ele deseja que a gente use o nosso tempo, e o nosso tempo com Ele também. E não se preocupe, porque você não está paralisada espiritualmente, porque você está muito ocupada cuidando dos seus filhos, mas o Senhor usa esse tempo para nos santificar, para nos fazer aprender mais do amor dele, que é esse amor sacrificial, esse amor de entrega, que abre mão do próprio tempo, que abre mão do próprio descanso para servir ao outro, para cuidar do outro. E se a gente tem algo de bom para oferecer para os nossos filhos, isso vem do Senhor. E Ele não está distante de nós nessa fase da nossa vida, pelo contrário, Ele está com a gente. A Bíblia fala que pela maternidade a mulher seria salva, ela seria salva dando à luz a filhos. Então o Senhor entende exatamente o que você está vivendo, minha amiga, e Ele está do seu lado. E esse tempo vai passar. Se você tiver com o seu coração sedento e buscando ao Senhor, mesmo nesse pouco tempo, quando você tiver muito tempo, você vai continuar entregando do seu melhor, inclusive o melhor do seu tempo para o Senhor, numa proporção devida, equilibrada e compatível com o seu contexto e o seu momento de vida. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês aqui do meu carro rapidinho. Essa semana tá sendo uma dessas semanas bem desafiadoras, com o marido doente, filho doente, carro quase com a bateria descarregada, por isso que eu tô aqui dentro do carro com o motor ligado. E eu sei que o Senhor tá comigo, eu sei que Ele tá me sustentando, e eu queria muito compartilhar isso com vocês. Mesmo se a fase que você estiver vivendo estiver muito difícil, vai passar e você não tá sozinha. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!